Ontem no Maracanã, o Flamengo teve todos os ingredientes na mão. Porém, ao final da partida, o que restou foi tristeza, lamentação e raiva pelo futebol apresentado. Fala galera rubro-negra! Estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo. Esse Flamengo que nos dá raiva, mas a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão vermelho, ativar o sino da notificação, porque assim, sempre que postarmos um vídeo novo, você será notificado e, claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais no nosso trabalho e é muito importante para nós. E como sempre dizemos aqui no canal, amigos, é rapidinho. Papum. E deu, galera. E deu também para esse time, né? Venhamos e convenhamos. Bom, bora começar então com as notícias. Bora. Amigos, muitas vezes nos agarramos ao fio de esperança, acreditando que as coisas pro nosso time, já que aqui falamos de Flamengo, comecem a melhorar. Sai técnico que não deu certo, entra técnico que não deu certo, entra outro ao qual acreditamos que tudo será diferente. O que vemos? O que enxergamos? Tempo de treinamento, futebol mal correspondido em campo, entrevistas que em muitas vezes se acarretam as seguintes dúvidas. Será que ele realmente está sabendo o que está dizendo? Palavras muito técnicas para uma única justificativa. O futebol do Flamengo tá uma merda. Em pior das hipóteses, temos que aceitar que a situação de hoje ela é crítica. Se um ou outro jogador não tem um lampejo dentro da partida, simplesmente não acontece nada de diferente. É a realidade? É pontual? A que conclusão chegamos com relação a isso? Bom, amigos, o Flamengo chega no terceiro jogo consecutivo sem vencer no Brasileirão. Foi assim na 14ª rodada, na 15ª e ontem diante do América Mineiro. Na coletiva pós-jogo, Sampaoli classificou o time do Flamengo ontem como caótico. Além disso, o técnico voltou a criticar muito o gramado do Maracanã, dizendo que não ajuda muito para jogar. Eu até acredito nisso, eu acredito sim que o estado do gramado prejudica o time, mas isso não serve como desculpa para o que nós vimos ontem. Até porque são duas equipes jogando. Sampaoli também foi perguntado sobre Pedro iniciar a partida no banco de reservas. Perguntaram a ele se o Pedro estava sentindo alguma coisa ou se foi simplesmente por escolha de Sampaoli. Sampaoli disse que foi totalmente escolha dele, que o Pedro está bem e agora é uma opção para os outros jogos. A verdade, galera, é uma só. As substituições que Sampaoli fez na partida de ontem foram totalmente erradas. Nós vimos um time torto em campo, que só ficava chutão, aqueles chutões lá pra frente, na esperança, nem na tentativa, na esperança de que alguém pegasse a bola e criasse uma oportunidade de gol. Nós vimos muitos comentários de pessoas pedindo Pedro. Coloca o Pedro, coloca o Pedro. Pedro entrou em campo, mas o que o Pedro fez na partida de ontem? E eu nem estou falando que o Pedro foi mal, que o Pedro foi errado na partida de ontem. A questão é uma só. Sampaoli tirou o Everton Ribeiro e deixou o Arrascaeta, que simplesmente não fez nada na partida ontem. Ontem não era dia do Arrascaeta. Além, é claro, da cobrança de falta que terminou no gol do Vitor Hugo. Para mim, foi a única coisa que o Arrascaeta fez em campo ontem. Aí ele tira o meio-campo de criação, coloca o Pedro. Não dá certo. O Pedro, a gente sempre falou aqui no canal, o Pedro é aquele pivôzão. Ele fica fixo na área, mesmo ele tentando sair algumas vezes. A jogada do Pedro, a característica do Pedro é ficar lá no meio, lá na frente, e esperar uma bola para ele finalizar a gol. Sem um meia de criação, o Pedro não funciona,
funciona, galera, não funciona. Substituições erradas, colocou o Vitor Hugo como volante, adiantou o Gerson. Ele foi todo errado, com uma substituição que ele fez, ele mudou totalmente a formação do Flamengo. Bom, na verdade, o que nós assistimos ontem foi um time totalmente sem vontade, um Gabigol que não apareceu para jogar, um Arrascaeta que demonstrava uma sonolência que dava sono em quem assistia o jogo. Eu tenho dó dos 65 mil torcedores que foram ontem ao Maracanã presenciar aquilo que teoricamente foi chamado de partida de futebol. Atuações as quais a gente vem falando nos últimos programas que estão muito abaixo. O Flamengo, na verdade, já vem há alguns bons jogos não desempenhando uma qualidade e eficiência a qual esperamos. As coisas, elas se acobertam com vitórias. Elas apagam os problemas. Vêm à tona nos empates, nas derrotas ou nas catástrofes, como foi a de ontem, fora aquela do Bragantino. Justificativas, a gente não vê de ninguém. Ao contrário, o único jogador que passou ontem na zona mista foi o Vitor Hugo, com falas decoradas. Textinhos que os jogadores parece que aprendem desde os 6, 7 anos de idade. Nada de produtivo, nada de coerente, nada que importasse realmente. Os medalhões, não apareceu um. Nessa hora eles não dão a cara, né? Exatamente, não apareceu um. E mais, nós estamos, como dizia Renato Gaúcho, em 3 competições. Hoje podemos ficar 14 pontos atrás do Botafogo. Palmeiras empatou na pontuação. Grêmio hoje é o segundo colocado com um jogo a menos. Na Copa Libertadores, temos um desafio difícil contra o Olímpia. Na Copa do Brasil, temos um desafio complicado contra o Grêmio. 3 competições, as quais, de coração, nesse instante, agora que nós estamos falando para vocês, eu estou descrente no que o Flamengo vem demonstrando. É lamentável falar isso? Sim, é lamentável. Pô, desanimou? Não. Não desanimei. Porém, o que vimos ontem desagradou e muito. E sabe, amigos, não é somente da nossa boca que vocês estão e irão ouvir isso. São todos. Todo mundo descontente e infeliz. E aquela partida de ontem assusta muito, até porque se nós formos pegar a grosso modo, o único jogador titular que não estava em campo foi o Pulgar. Exatamente. É aquele time do Flamengo, galera. Aquele é o time do Flamengo. Isso assusta. Muito. Assusta. Muito. O que nós vamos ver na Copa do Brasil e na Libertadores? Aquilo que nós vimos ontem? Meu Deus. Alguns até falam sobre a possibilidade de o Flamengo estar escolhendo jogos. Olha, amigos, sinceramente, eu não acredito. Eu não acredito. O Flamengo não está escolhendo jogos. O Flamengo está passando por um momento ao qual ele está perdendo todo o brilho. O Flamengo hoje é um time que não surpreende adversário. Não conseguiu surpreender a pior defesa do Campeonato Brasileiro. Não tem jogada. Acredito que os amigos vão se recordar. A única jogada diferente que saiu ontem foi uma cobrança de escanteio do Arrascaeta, ao qual a bola foi tocada para o Gerson na entrada da área, que o juiz mandou voltar porque a bola estava fora da posição. A única. Fora isso, 90% do que aconteceu com o Flamengo durante o jogo foram bolas alçadas à área. Eu fico até com vergonha, porque eu sempre venho aqui falar de treinamento e que em dia de jogo, ontem não aconteceu isso, mas que em dia de jogo, São Paulo dá um treino mais leve com
jogadas ensaiadas, bolas paradas, movimentações ali, né, estratégicas. Eu fico com vergonha, sinceramente, de dar esse tipo de notícia. Porque o que nós vimos ontem de jogada ensaiada do Flamengo, além dessa que você acabou de falar? Nenhuma! Nenhuma. Nenhuma! A jogada ensaiada do Flamengo hoje sai dos pés de Davi Luiz e Léo Pereira. Cruzamento do meio-campo ou um pouquinho adiante. Isso é o que tem acontecido. Outro detalhe, entrando no assunto também de jogadores. Vários abaixo. Na minha opinião, o único jogador que se salvou do Flamengo ontem foi o Alan. De resto, é resto, literalmente. Mas não posso deixar de criticar o que a grande massa do Flamengo ontem, inclusive, criticou. O Wesley. Amigos, defensor da base, sou. Porém, tanto o Wesley quanto o Vitor Hugo, apesar de ter feito gol, foram horríveis em campo ontem. Fato. Agora, o que me surpreende no Wesley é um lateral não saber cruzar. É a mesma coisa que um centroavante não saber fazer gol. Concordam? Todas as vezes que o Wesley chega na posição de cruzamento, ou ele erra, ou ele recua a bola. Normalmente para o Everton Ribeiro, que é quem está ali do lado dele sempre. Fora isso, erros absurdos. Infelizmente, o que falei há alguns programas atrás, repito hoje. Dias vai jogar extremamente bem. E não é crítica à qualidade do jogador. Dias vai ser simplesmente horroroso, como foi ontem. Que logo no início da partida quase entregou a paçoca para o jogador do América. Mateuzinho está voltando, Varela está no banco. Não há um questionamento na cabeça de vocês? Por que não poderia também ser dado chance ao Varela? Ah, o Varela não sobe. E o Wesley? O que ele anda fazendo? É hora de ser cobrado. É um jogador do time principal do Flamengo. Cadê a responsabilidade? Foi o jogador mais criticado do Flamengo na internet ontem. Bom, galera, o que ontem era para ser um dia alegre no Maracanã, acabou em vaias e frustrações. Diante do América Mineiro, o Flamengo jogou super mal e acabou no empate por 1-1, decepcionando mais de 65 mil torcedores que estavam no Maracanã, fora os que estavam em casa acompanhando pela TV. Foi simplesmente ridícula a atuação do Flamengo ontem em campo. Apesar disso, Bruno Henrique, na saída do campo, disse que o time fez tudo o que foi planejado dentro das 4 linhas. Vejam só o que Bruno Henrique disse. Fizemos tudo que a gente treinou. O América era o último colocado e a gente sabe que os times que vêm jogar contra o Flamengo querem sempre vencer. A gente propôs o jogo inteiro e eles só saíram no contra-ataque. Se eles jogassem assim contra todos os times, não estariam lá embaixo. Agora é descansar e pensar na quarta-feira, porque temos um jogo difícil. A gente pede desculpa, mas não vai ser hoje que vamos abaixar a cabeça. Vamos melhorar a cada dia, esquecer o jogo de hoje e pensar na quarta-feira. Bom, gosto muito de Bruno Henrique, assim como todos os torcedores, né, do Flamengo também gostam. Mas eu não concordo com o que ele disse. Se ele falou que o que eles treinaram o dia a dia no Ninho, eles fizeram ontem em campo, pô, então não treina, galera. Não treina. O que nós vimos ontem foi uma coisa ridícula. Ridícula. Muitos questionamentos tiveram, né? Muitos questionamentos sobre o que o Flamengo faz nos treinamentos. O que eles treinam. Porque ontem nós não vimos nada. Nada. Para mim, o ponto principal do que ele falou foi: muitos times jogam contra a gente recuado, na defesa, para sair em contra-ataque. Se fosse em 2019, por exemplo, isso não seria empecilho para o Flamengo. Para alguns outros clubes que vivem a mesma situação, porque eu não acredito que seja somente o Flamengo que jogue contra um time totalmente recuado. Existe como se desvencilhar do problema.
O que é percebido, o que é fato de verdade, é que não existe a criatividade do Flamengo em sair daquela zona de desconforto dentro do jogo. O futebol apático apresentado, ele é simplesmente o reflexo da inoperância dos atletas dentro da partida. Não se teve Arrascaeta pensador. Aliás, ele só pensa quando ele quer. Não se teve o Everton Ribeiro no momento talvez crucial da partida, porque era o melhorzinho do meio-campo. Gerson enfeitando demais jogadas e objetividade zero. Tanto que na cabeçada que ele deu em direção do gol, que foi um dos lances mais perigosos do Flamengo, um gol com 7,20 metros de largura, ele tinha a opção de escolher um canto, ele cabeceou na mão do goleiro. Não teve um Gabigol ou para fazer gol, ou para pelo menos tentar deixar alguém dentro do gol. Parecia até que era o Gabigol que estava voltando de lesão e não o Bruno Henrique. Então, em nenhum momento o Flamengo se desvencilhou do problema. Ao contrário, se acomodou à situação de jogo proposta pelo América. Observando o detalhe do comentário do Bruno Henrique, que as equipes quando jogam com o Flamengo ficam acuadas para jogar no contra-ataque, como se justifica um ataque inoperante? Há de se pensar. Não é? A verdade é que parece que o Flamengo, em muitos momentos, eles entram em campo acreditando que a partida vai ser de uma forma. E se aquela forma que eles acreditavam que fosse muda um pouquinho, eles já se perdem total. Eles não sabem reverter a situação para si, para melhorar o seu ataque, para melhorar o seu futebol dentro de campo. O jogo aconteceu no sábado à tarde. Me ocorre o seguinte, será que a refeição dos jogadores antes do jogo ontem foi feijoada? Ah, deve ter sido. Porque não tem outra explicação. Não justifica. Por pior que o time se apresente, aquilo que nós vimos ontem não justifica o que é o Flamengo. Não dá. Não dá. A diretoria terminou o jogo feliz, com certeza. 4 milhões para conta. Isso agrada. Futebol? Dane-se. E falando em dane-se, para encerrar o programa, eu tenho uma outra notícia que é muito mais preocupante ainda, porque se retrata a futuro e a pretensões do Flamengo. A torcida, inclusive, já ligou o sinal de alerta. Do que você está falando? Estou falando de Wendel. O que chega de informação, inclusive foi o Vene Casagrande que divulgou, é que nem Flamengo e nem Zenit estão felizes com a atitude do jogador. A falta de conhecimento com relação ao que está acontecendo com ele gera uma série de dúvidas. Porém, o que é fato é que ontem chegou à Rússia o seu empresário. O Wendel não foi. O que pesa sobre tudo isso é que o jogador deveria ter se apresentado ontem ao clube e não se apresentou. Isso gerou desconforto, dúvidas e nos levanta uma questão. Estamos indo para o rumo certo? Esse jogador realmente merece vestir a camisa do Flamengo? Aliás, não está na hora do Flamengo começar a olhar um pouco as características e caráter de cada um dos atletas que o Flamengo contrata? Eu não estou falando que o Wendel é sem caráter, pelo amor de Deus. O que digo é que, se você tem um compromisso e não o honra, ele vai fazer isso em qualquer lugar. A se pensar, meus amigos. A negociação, inclusive, com relação ao Wendel, tanto por parte do Zenit quanto por parte do Flamengo, podem ser interrompidas. E se cogita a possibilidade de o Zenit tomar atitudes contra o jogador. Não está repercutindo bem. Mais uma vez, as críticas não são lançadas ao homem Wendel. Eu não o conheço. Porém, o que se vê não foi legal. Cobramos profissionalismo e responsabilidade de todos os jogadores.
É isso que a gente cobra, porque a gente sabe a capacidade que todos eles têm. Nós sabemos a capacidade que o nosso time tem. Então é por isso que a gente vem aqui quando precisamos cobrar e cobramos com firmeza, porque a gente quer ver o nosso time bem. Ah, empatou? Ah, perdeu? Tudo bem, empata e perde, a gente não vai ganhar sempre, mas empata e perde jogando bola. Bola, porque bem pagos para isso, todos eles são. Eu quero dar só mais uma linha rapidinha, galera. Ontem, Fernando Gil, que é um youtuber, e eu acredito que a maioria das pessoas do canal conheçam, foi agredido por um integrante da comissão técnica de São Paulo, viu, gente? Vamos ficar esperto com isso, vamos ver o que realmente anda acontecendo dentro do Flamengo. Foi muito estranho isso, ele estava inclusive revoltado. Ele foi empurrado e isso é uma situação lamentável, né? Constrangedora. Lamentável. Constrangedora. Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora pela manhã. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha pra gente, botão aqui embaixo, já se inscreve, deixa o seu like, o seu comentário, compartilhem pra geral, porque vocês sabem, juntos somos mais fortes. Vestindo sempre a camisa do Flamengo. Pessoal, fiquem bem, um excelente domingo a todos vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.